Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês, pessoal? Shalom. Sejam bem-vindos. Boa noite, queridos. Bom, avisando o pessoal aí que nós estamos online. Se vocês puderem avisar as pessoas que estamos aqui, vai ser uma live muito importante para aqueles que precisam ficar de pé nesses dias. Shalom, meu amado irmão Francisco. Esses são dias que nós precisamos ficar em pé na presença do Senhor. E eu gostaria aqui de trazer com vocês algumas reflexões através da palavra de Deus, para que a gente consiga ficar em pé juntos. Amém? Principalmente aqueles que saíram do seminário, né? Eu sei que você já pode ter participado de um seminário de cura e libertação há muito tempo atrás, mas essas dicas servem para você também, viu? Se você conhece pessoas que estão lutando com o pecado, ou lutando com tristeza, depressão, medo, doenças psíquicas ou físicas, mentais, essa é a live que você deveria estar e chamar as pessoas, amém? Vai mandando o aviãozinho da bênção aí, pessoal. Em teus braços é meu descanso. Vai colocando a cidade que vocês estão aí, pra gente saber de onde vocês... Alguém já colocou pra mim Cáceres, Mato Grosso. Em teus braços é... Tô vendo várias pessoas entrando aí. Joinville, olha só. Rio Acima, Minas Gerais, uau. Pacajá, uau, o mais longe até agora. Guarucity, isso é longe, hein? Nova Fátima, Paraná. Divinópolis, né? Taboão da Serra, Pirituba, Pirassununga. Olha só, Ceará, Santa Catarina. Glória a Deus, hein? Princesa Isabel, Paraíba. Uau! São Bernardo, é longe, hein, Miranda? Carapicuíba também é longe pra dedéu. Ixi, Pirituba nem se fala. Você sai daqui pra ir pra Pirituba, é mais fácil ir pra Bahia do que Pirituba. Eu chego mais rápido. Brincadeira. Itaquera. Ixi, agora então dá uma americana aqui, ó. Ganhou. Ralei.
bem-vindos. Pessoal, vocês podem ir enviando aí o alvinho da bênção. Chama pelo menos 10 pessoas para assistir essa live. Amém? Deus vai fazer algo muito poderoso aqui hoje. O Senhor me disse que o Senhor vai levantar pessoas hoje, viu? O Senhor não tem prazer com o caído. Amém? O Senhor não tem prazer com o caído. E aí, primo? Só atalaia do meio-dia. Glória a Deus. Com meu paizão Christian. Meu paizão vai fazer live comigo também. Caldas Novas, Goiás. Muito bem. Amém, queridos. Eu vou orar entregando esse tempo para Jesus. Amém? Tenha uma expectativa santa. Amém. Vamos levar. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora entregar esse tempo nas suas mãos, Abba. Senhor, eu estou fazendo essa live porque o Senhor pediu, o Senhor deu direção. É um comando da sua parte. E eu quero agradecer ao Senhor por falar claramente. Nesse momento, Jesus, eu quero pedir a sua direção. Pedir agora que o Senhor nos envolva com a tua presença, Jesus. Senhor, envolva a gente, Senhor Jesus, com os laços do seu amor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor abra nesta noite os portais da revelação. Labai, eu declaro essa live uma live profética. Senhor, em nome de Jesus, defende-nos, Pai, enquanto estivermos aqui. Eu quero te pedir agora que aonde eu estou e aonde os meus irmãos estão, que o Senhor esteja abrindo, Senhor, os portais da sua presença. Libera os teus anjos, papai. Sejam liberados agora os anjos de guerra, Pai. Eu sei que haverá guerra para que essa live seja entendida, para que a mensagem seja entendida. Então eu declaro em nome de Jesus agora, cegado o exército do inimigo, amarrado e amordaçado, em nome de Jesus. Eu entrego essa guerra nas mãos de Jesus. Pai, aqueles que precisam ouvir essa mensagem, Jesus, traz aqui, Jesus. Nós proibimos agora, em nome de Jesus, espiões espirituais e naturais. Aramanash, Kerebarais. Nós queremos ser treinados pelo Senhor, Pai. Orirai Durimanash Kerebasu. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui nessa live, mas traz, Senhor Jesus, aqueles que precisam vir aqui. Senhor, em nome de Jesus, mostra-nos, Senhor, aquilo que precisa ser falado. Mostra-nos, Senhor Jesus. Nós queremos ir com a tua espada, Senhor, na jugular da iniquidade, Jesus, em nossas vidas. Malassuiketeris. Que essa mensagem possa ir no mais profundo, Senhor Jesus, escondido, e mexer com a gente. Que essa noite possa ser lembrada, Senhor, por muitos anos na vida de muitos aqui. Libera a tua unção, Jesus, libera a tua unção. Eu declaro-nos cobertos com o sangue do Cordeiro, debaixo das suas asas, Pai. Protegidos, em nome de Jesus. Eu entrego e consagro essa live ao Senhor para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos. Mais uma vez eu vou pedir para vocês,
mande o aviãozinho dessa live aí para umas 10 pessoas. Tem pessoas que participam de cura e libertação e depois não são acompanhadas, não sabem o que fazer, às vezes nem congregam. Amém? E eu quero dar algumas dicas espirituais, bíblicas, principalmente para essas pessoas, mas para você também que precisa ficar firme no Senhor. Talvez não consegue, tem muitos altos e baixos em pecados, mas também emocionais, né? Tem pessoas que não estão caídas no pecado em si, mas estão caídas emocionalmente. E amados, pessoas que geralmente estão caídas emocionalmente não conseguem ficar firmes no Senhor. Pessoas caídas emocionalmente não conseguem entender processo, né? E eu quero dar dica hoje para vocês ficarem firmes, amém? Amados, o Senhor me deu uma direção, né? Acho que os irmãos conhecem meu ministério de cura e libertação, né? Nós somos chamados como profeta para ativar as pessoas na adoração profética, na intercessão, mas principalmente na libertação, fazer a libertação, de tirar da vida de tropeços, quedas, né? De passado que sempre vem clamando ainda, né? E trazer liberdade para essas pessoas. O que o Senhor está falando é o seguinte: e depois que essas pessoas fazem seminário, como que fica? Amém? E eu quero estabelecer um discipulado. Amém? Talvez você esteja ouvindo isso. Eu não sei como vai ser. É muito provável que seja através das lives. Talvez a gente faça um curso gratuito aí para vocês, online. Amém? Porque é muito difícil hoje ter um discipulado. É muito difícil você ter alguém que fale exatamente o que você precisa ouvir após a cura que você fez, a libertação que você fez. Existem muitas igrejas infladas, né? Com muita gente. E muitas vezes os pastores não dão conta de cuidar. Eu não estou falando aqui que eu vou cuidar de cada um individualmente, que vocês vão poder mandar mensagem, não é isso. Mas trazer uma palavra. Amém? Trazer uma palavra bem dirigida para estruturar a fé de cada um de nós. A palavra que eu quero trazer hoje, o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração essa palavra essa semana, sobre estar debaixo das asas do Eterno. O que é estar debaixo das asas? Amados, depois que a gente é liberto, curado, ou entra num processo de cura e libertação, o lugar que a gente vai precisar ir é debaixo das asas. Porque Satanás, ele não precisa lutar com quem já está caído, cego, inoperante e improdutivo. Deixa eu falar de novo para vocês. Decorem isso, ó. Caído, cegado, inoperante e improdutivo. Você já viu esse tipo de gente na igreja? Dentro da igreja? Tem pessoas caídas? Tanto emocionalmente quanto em pecado? Tem. Se a pessoa não tiver caída, ela pode estar o quê? Cega. Muitas vezes cega com o quê? A pessoa leva uma vida bem mais ou menos, mas como não peca como as outras pessoas pecam, acha que está tudo bem. Está cega. A palavra fala que o nosso caminho com o Senhor é de glória em glória. Cada dia uma glória nova, cada dia uma revelação nova, cada dia mais parecido com Jesus. Pessoas que acham que não precisam mudar, que está tudo bem, levam uma vida, estão cegas. Essas pessoas cegas, elas estão inoperantes. Inoperantes com o quê? Todo mundo foi chamado para algo. Eu tenho um destino profético. Você tem um destino profético. Se
Se eu não estou cumprindo o destino profético, eu estou inoperante e o pior, improdutivo. Aquele que produz, né? Se você foi feito e enxertado na árvore que é Jesus, tem que dar fruto. A palavra fala que quando não dá fruto, o próprio Deus corta e lança no fogo. Nós precisamos ser produtivos, dar frutos. Porque a palavra fala, né? A fé sem obras é morta. Não adianta eu crer, mas não dá fruto, não produzir. Então, se você está liberto, mas porém está improdutivo, está inoperante, cego de orgulho, o que é uma pessoa mais ou menos assim? Geralmente se acha por cima da carne seca, geralmente entende que está mais maduro, conhece mais, é melhor que o outro, né? Talvez tenha aquela coisa de Jó, né? Jó, quando Deus tirou tudo dele, os amigos deles vieram cobrar dele, talvez seja isso, talvez seja pecado, talvez seja maldição, talvez seja isso nele. Não, mas eu era irrepreensível. Talvez estejamos em um caminho igual Jó. Talvez a gente seja como Jó. A gente não consegue ver o tanto de justiça própria que nós temos, o tanto de orgulho e arrogância que nós temos. Jó era incapaz de perceber o quão arrogante e orgulhoso ele era. Deus teve que tirar tudo de Jó. Toda aquela situação, gente, não foi Satanás que pediu para testar Jó. Foi o próprio Deus que disse para Satanás. É só vocês olharem lá no texto. João 1. Satanás estava cirandando, de repente foi lá na Assembleia dos Santos. Deus falou com Satanás: viste o meu servo Jó? Porque Deus já tinha a intenção de tratar Jó. Como que Deus tratou Jó? Permitindo que Satanás o tocasse. O que nós precisamos entender? A nossa cura, a nossa libertação tem um processo. Você está entendendo o processo? Você está ouvindo a Deus? Eu quero dizer hoje para vocês, amados, para que a gente se torne curado, liberto, esteja entendendo o que Deus está fazendo e falando, operante no ministério que Deus nos deu, no destino, tá? Muitas vezes o nosso ministério é dentro de casa, nem é, às vezes na igreja. Não vamos colocar ministério em primeiro lugar aqui não, tá? É o que Deus planejou. E frutífero, produtivo. Nós precisamos estar em um lugar que é debaixo das asas do Senhor. E eu vou explicar para vocês isso bem explicadinho, amém? Lá no Salmo 91, no versículo 4, né? O Salmo 91 é famoso, né? O povo até escreve na parede, agora tem quadros com o Salmo 91, deixa a Bíblia aberta dentro de casa com o Salmo 91. Esse salmo é muito poderoso, tem muita informação. Hoje nós vamos destrinchar só um versículo, que é o versículo 4, que diz assim, ó: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas encontrará refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Esse é o versículo 4. Então ele diz: ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Amém? E aí ele fala: a sua verdade é escudo e broquel. E vamos destrinchar isso então, amados. Amém? Eu quero, em nome disso, dar uma boa nova para você, edificar a sua fé. Que Deus é o nosso abrigo. Meu salmo favorito, amém. É um salmo muito importante, a gente tem que entender. Daria para fazer uma live por dia só com cada versículo, amém? Ele é muito tremendo. Hoje nós vamos falar só sobre o Salmo 91, versículo 4. E olha que interessante. Quando a gente pensa assim,
Eu quero que vocês entendam o que este salmo quer trazer, o que o salmista estava enxergando para escrever. Vamos tentar olhar com os olhos do salmista, da pessoa que escreveu, tá? Entenda aqui, ó. Quando ele coloca assim, penas e asas, você consegue enxergar uma ave que esconde os seus filhotinhos, né? Por exemplo, uma galinha. A galinha, quando ela quer proteger os seus filhotinhos, ela abre as suas asas, coloca eles e dá aquela baixadinha assim, e as asas vão até o chão e os filhotinhos ficam completamente escondidos do perigo. Quando eu era pequenininho na escola dominical, passavam, na minha época era slides, né, que passava no era a tecnologia da época, ó, faz tempo, hein? A história da galinha Carijó, eu acho, que ela tinha tido vários pintinhos, né? E aí, em um belo dia, o lugar onde as galinhas ficavam, o galinheiro, pegou fogo. A galinha colocou os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? É uma historinha bem para criança. Bispa Isa Reis, bênção que você tá aqui, hein? Glória a Deus. E aí a historinha era bem simples, bem para criança mesmo, né? E pegou fogo, a galinha morreu queimada. Quando o dono do galinheiro, triste, chegou no galinheiro, ele viu que a galinha estava queimada, mas todos os seus pintinhos estavam ali, debaixo das asas da galinha, e vivos, né? Eu queria trazer essa visão para você, ok? Eu queria trazer para você aqui essa alegoria. O que esse salmo quer dizer, né? Existe outro texto na palavra. Deixa eu ver se eu consigo trazer alguém para dar um oi para vocês. Mateus 23, 37 diz assim, ó. Jesus falando com os fariseus, né? Mas falando com a cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam, assassinam os profetas. Você que apedreja eles. Vocês lembram desse texto de Mateus 23? Todos os profetas que são enviados para vocês, vocês apedrejam. Vocês matam. Aí ele fala assim, ó. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos. Deus falando através da boca de Jesus, tá? O maior profeta que existiu foi Jesus. Aí ele fala, eu quis reunir vocês como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não aceitaram. Tudo bem, Isa, a gente combina um dia para estar junto. Sem problemas, viu? Vai ser uma bênção o dia que você puder. Eu entendo que as meninas, as mulheres não gostam de entrar sem estar arrumada, né? Eu tenho uma aqui em casa que é assim. Vocês estão entendendo, gente? Essa alegoria desse salmo, gente? Sobre o salmo. E ele te cobrirá com as suas asas e debaixo de ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas encontrará refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Ok, gente, isso é lindo. Eu estou trazendo aqui para vocês uma coisa que é incrível. E pensem comigo. A gente precisa entender o seguinte. Ali não está falando que nós iremos. Ele fala assim, e ele cobrirá. É o Senhor que vai nos cobrir. Isso vem dele. Quando o Senhor quiser, ele vem e cobre.
Não é eu que vou até lá. Tá no texto, ó. E ele te cobrirá. Tô entendendo? É ele que vai nos cobrir. Mas agora, o importante dessa live, gente. Como permanecer debaixo das asas? Como atrair a proteção de Deus? Vocês estão comigo? Eu espero que estejam. Pessoal que já fez cura e libertação. Você que muitas vezes tem flertado com situações, pensamentos de suicídio, depressão. Você que tem flertado muitas vezes com quedas, pecados. Você que tem flertado com sentimento de vingança. Prestem atenção. A única forma de você ir em direção à eternidade, permanecer firme no Senhor, é estando nessa dimensão debaixo das asas. Não tem outro jeito. Sabe por quê? O dia que você quiser ir em direção à eternidade, Satanás ele não vai atrás de quem já está caído. A luta dele é com quem quer se levantar. E quem se levanta, ele coloca um alvo nas costas. Qual é o lugar que você tem que estar para que esse alvo não seja colocado nas suas costas? Eu quero ver Satanás chegar diante de Deus, falar assim, ó, levanta suas asas que eu vou tirar o pintinho daí de baixo. Satanás tem coragem disso? Diante de Deus não levanta nem a cabeça. Diante de Deus ele tem que se prostrar. Ele não aguenta a glória de Deus. Agora, qualquer um habita debaixo das asas do Eterno? É essa a questão, queridos. Para a gente subir de glória em glória até a eternidade, tem um padrão de comportamento, um padrão de obediência que nós precisamos entender. Como estar debaixo das asas? Queridos, esse mesmo texto aqui, no Salmo 91, fala assim, ó, 1000 cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita, e você não será atingido. Aonde? Debaixo das asas. Queridos, quando você está neste lugar, vão te perseguir? Vão. Principalmente quando você começar a fazer a vontade de Deus, aí que Satanás vai usar os coitadinhos endemoniados. Mas, ó, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser tudo, pode ter o nome que for. Satanás vai usar se tiver brecha e se não for verdadeiro. Porque tem vários lobos. O dia que você quiser se posicionar de verdade, depois da cura, da libertação, vão colocar um alvo nas suas costas. Mas neste lugar, debaixo das asas, pode cair um mundo à sua direita, pode cair o universo à sua esquerda e você não vai ser abalado. Porque a palavra fala que o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo. Vocês entendem? Mas o negócio é, a gente fala que ele é a nossa rocha, a gente fala que ele é o nosso escudo, mas tem que entender que tem uma dimensão habitável para que eu permaneça seguro. Não adianta eu andar onde eu quero e dizer que Deus é minha rocha. Vocês estão entendendo? Agora, vamos entender biblicamente como permanecer nesse lugar. Primeira coisa que eu preciso que os irmãos entendam. Por favor, envie essa live para mais gente. Principalmente para os desigrejados que acham que não precisam congregar. Por favor, entendam isso. Igreja vai ter gente safada e sem vergonha? Vai. Na igreja vai ter gente que te persegue? Vai. Eu ouço
gente fala assim, enquanto eu tive na igreja, eu encontrei o pior tipo de gente da face da terra que no mundo eu não encontro. Tem razão? Tem. Sabe por quê? Igreja é um hospital, é o lugar de doente. Por isso que você tá lá e eu tô lá. É isso. Agora entendam, desigrejados. Tô falando com aqueles aqui, Deus está falando comigo aqui, que tem pessoas que não congregam e acham que não precisam congregar, porque tem Jesus. Olha só, a gente não está falando debaixo de suas asas? Se eu conectar esse texto debaixo das suas asas, quando Jesus citou esse termo, Jerusalém, você que persegue os profetas. Jerusalém, você que os mata apedrejados. Quantas vezes eu os quis reunir. Quantas vezes eu quis que vocês fossem unidos, como uma galinha que acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. E você não aceitou. Entenda uma coisa, queridos. Quando o Senhor nos coloca debaixo das asas dele, nós vamos ficar quentinho, protegidos lá embaixo, mas um junto com o outro. Vocês estão entendendo? E olha, a palavra fala que o ferro afia o outro. É um amigo que afia o outro. Vai ter gente ruim? Vai. Vai ter gente podre? Vai. Vai ter gente que fede no meio? Vai. Mas entenda uma coisa. Quando Deus trouxe destruição para a terra em forma de água, é muito profético. A arca representa a igreja, que estava escondida, era um mistério. A igreja só veio nascer lá no Pentecostes. A igreja só veio nascer quando Jesus morreu na cruz. Ninguém conhecia a igreja, mas o próprio Deus profetizou a igreja com a arca. Só quem estava na arca foi salvo do dilúvio. As águas representam o pecado e o mundo, o espírito das águas. Vocês entendem? Quem estava na arca foi salvo. Uma outra coisa que a gente precisa entender, na Bíblia, 3 vezes, na lei de Moisés, depois em Josué, é citado cidade de refúgio. Tudo, gente, no Velho Testamento, ele não pode ser anulado. Ele é uma sombra, como diz em Colossenses, em Hebreus, né? De que a lei é uma sombra do que viria. O que é uma sombra? Sabe quando você coloca a mão assim? Na terra as pessoas só veriam a sombra, mas não veriam a mão. No Novo Testamento, elas estão vendo o que é a mão. A mão de Deus, a graça é ver a mão de Deus cobrindo. No Velho Testamento, elas só viam a sombra. Por isso que a Bíblia fala sombra. O que eu quero dizer? A lei do Velho Testamento é só uma sombra, um vislumbre do que aconteceria. E tem uma história de cidades de refúgio, lá onde os homicidas seriam guardados. Assassinos seriam guardados. Sabe o que representa assassino hoje? Aquele que comete pecado. Amados, só tem um jeito de ser restaurado, liberto e curado. Se relacionando com o teu irmão, filho de Deus, dentro do mistério de Deus chamado igreja. Se você é daqueles, mas eu não vou na igreja porque eu desacreditei, porque tal apóstolo pecou. Tal pessoa fez tal coisa e aí acabou com a minha fé porque eu amava aquela pessoa e aí eu não acredito mais na igreja. Amados, Salmo 121. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Sabe por que você está desacreditado da igreja? Porque você estava imaturo dentro da igreja e olhava para homens. Dentro da igreja, há uma alegoria que o próprio Espírito deu, né? Uma metáfora, que é um corpo. O cabeça é Cristo, o resto é corpo.
Eu sou corpo, você é corpo. Somos membros de um corpo. A gente tem que olhar para a cabeça, que nunca errou e nunca vai errar. Agora, se eu olhar para um apóstolo, para um bispo, para um pastor, eles erraram, e eu desacreditar de tudo, e não quiser mais congregar, essa ferida vai te matar. Eu preciso que você entenda isso. Aí, Wesley, você está querendo dizer, então, que a única forma de permanecer debaixo das asas do Senhor estando na igreja? Não confunda uma coisa com a outra. Eu estou dizendo o seguinte, as asas do Senhor, a proteção do Senhor é para todos, mas tem um jeito de permanecer lá. E o jeito que o Senhor estabeleceu é relacionamento e unidade. E mesmo estando, agora entenda, mesmo estando dentro da igreja e dividido, se você não perdoa o teu irmão, se você não conversa com o teu irmão, se você não alinha com o teu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem um orgulho tão fedido aí, porque dentro da igreja mesmo, queridos, vão ter pessoas... Deixa eu só arrumar um negócio aqui, queridos. Dentro da igreja, diz a palavra que tem joio, não tem? Peraí, pessoal, que a minha bateria tá acabando e eu não coloquei para carregar. Isso é um problema. Espera só um pouquinho, gente. Minha bateria tá acabando, gente. Só um minutinho, tá? E pessoas que estão dentro da igreja e não se mantêm unidas, voltou o som, né? E não se mantêm unidas, elas terão um problema. Elas serão cobradas pelo Senhor. A oração que Jesus fez lá em João 17, ele citou umas 7 vezes pedindo ao Pai, Pai, torna-os unidos como eu sou com o Senhor. A vontade do Senhor é que nós sejamos unidos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês agora, gente. Wesley, como que eu vou ficar unido com fulano? Você tem noção do que fulano faz? Você tem noção do que fulano falou de mim? Você tem noção do que fulano tem feito? Como que eu vou ser unido com essa pessoa? Tem a possibilidade de eu ser unido com essa pessoa? Aí eu vou te falar uma coisa. Judas, ele... Eita, Jesus, ajuda aqui. Ele não quer carregar, gente. Aí se não carrega, não dá certo, né? Espera só um pouquinho. Problemas de... Agora vai carregar, né, gente? Se ligar na tomada. Pronto, agora foi. Pronto, desculpa, gente. Aí você vai falar pra mim, mas o Wesley, você tem noção do que fulano é, do que ele fez? Jesus esteve com Judas. Até o último momento, Jesus sabia quem era Judas. Na ceia, Judas estava. Eu não vou permanecer nisso, porque eu falo em muitos outros lugares, em outras lives, ok? Mas assim, eu estou falando de 2 coisas. Pessoas desigrejadas, que acham que não precisa congregar. Entendam uma coisa. A arca era uma metáfora, só uma metáfora do que é a igreja hoje. Então, Jesus é o Deus da igreja. Quem não está na igreja está no mundo. E Jesus não é o Deus do mundo. Esse mundo aqui tem um príncipe. Vocês estão entendendo? Ai, mas
Eu não preciso estar na igreja. Eu tenho Jesus no coração. Entendam. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Jesus é o cabeça do mundo? Não, é o cabeça da igreja. A igreja é a arca. Amém? Por que você precisa estar na igreja? Né? É assim, ó, conhecereis a igreja vos libertará. Não, é Jesus, é verdade. Porém, é na igreja que você vai ter relacionamentos que vão te melhorar. Mas como eu vou melhorar sendo perseguido? É na perseguição, é no aperto que a oliva extrai o melhor dela, né? A azeitona, quando ela está sendo apertada, que sai o óleo. Vocês estão entendendo? É na perseguição, é na prova, é você sendo humilde nos relacionamentos, é você considerando o seu irmão mais alto, melhor, que você é aprovado pela eternidade. Porque o humilde herdará a eternidade. É dentro da igreja que você mostra que é parecido com Jesus. E eu não posso continuar nisso agora porque eu tenho outras coisas para falar. Mas a primeira coisa que eu entendo nesse texto aqui de Mateus 23, 37. Ó, Jerusalém, você que mata. Ai, como eu quis te reunir. Reunir. Como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas. Amém? Então, se você está sendo perseguido pela igreja, eu posso falar isso porque eu fui e sou perseguido. Enquanto eu não entendi que era a graça de Deus, entendam isso. Enquanto eu não entendi que era a graça de Deus toda a perseguição que eu estava sofrendo, eu não tive paz. Até o dia que eu li tanta palavra, me veio a revelação. Meu Deus, é a graça de Deus. Eu estaria morto, inoperante, improdutivo e cego se eu não entendesse. Deus permitiu algo terrível acontecer comigo dentro da casa dele. Deus permitiu. E eu comecei a me cobrar as pessoas, espírito de vingança, aquela cegueira, aquele ódio, aquela raiva, até o dia que o Senhor me provou com a sua doce voz, que era a graça dele. As porradas que a gente leva, queridos, debaixo das asas dele mesmo. Sabe para que é? É para mostrar a nojeira que está dentro de nós. Chamado orgulho. Eu preciso entender. Vocês estão entendendo? Porrada não é para te matar. É para deixar o teu lombo mais forte. Se você está vivendo uma perseguição muito grande, pessoas estão falando mal de você, pessoas estão te perseguindo, entendam. Entendam como graça. Para de olhar para o apóstolo que pecou, para o pastor que peca. Ah, eu não quero nunca estar naquele lugar por causa daquela pessoa. Queridos, você nunca vai congregar, estar numa igreja por causa de pessoas, porque a igreja é de Cristo. Amém? Vamos para uma segunda visão aqui, de debaixo das suas asas. Entendam mais uma vez, nunca vai ser você que corre para debaixo das asas. É o Senhor que estabelece. Entenda uma coisa. A gente nunca vai se dar conta do perigo que está à nossa volta. Você vê tudo? Você vê os demônios? Você vê as flechas? Você vê a batalha? Não vê. Então ele sabe o quanto ele tem que te proteger. Sabia que nós somos distraídos e ingênuos? Nem sempre a gente está entendendo o que o Senhor está falando. Às vezes o Senhor fala assim, não vai. A gente vai porque nem perguntou para Deus. Às vezes Deus quer falar para você, não compra, não faça. E a gente vai e compra, se dá mal. Nem sempre a gente está ligado.
Nós somos assim desligados. E mesmo assim o Senhor permanece misericordioso. Vocês entendem? Mesmo assim ele vai e cobre a gente. Entendam que esse é o amor de Deus. A gente é muito inocente. Vai fazendo as coisas e acha que vai dar tudo certo. O Espírito Santo geralmente fala. Né? Queridos, é o amor de Deus que faz as asas do Senhor cobrir a gente primeiro. Não é a gente que vai, não. Tá bom? Você não tem a capacidade de entender que você precisa ir para baixo das asas de Deus. É o Senhor. Tudo vem dele, para ele, por ele. E entender esse princípio de que começa nele, é por ele, é por causa do amor dele, aí ele vem e te cobre. Entenda isso. É claro que Deus vai resistir vários tipos de situações. Ele não vai cobrir certas pessoas mesmo. Pessoas que são arrogantes, não se dobram, não se arrependem. Deus não vai cobrir essas pessoas. Eu posso provar na palavra para vocês que não é todo mundo que é coberto. Eu estou dando aqui uma dica de como ser coberto, de ficar debaixo das asas do Senhor. Né? Tem pessoas que não vão ser cobertas e ficam aí. Ah, o Deus dará. E uma coisa. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Ah, Deus conhece. Deus sabe o quanto de proteção que nós precisamos, viu? Agora entenda uma coisa, ó. Nesse versículo também está escrito assim, ó. A sua verdade é escudo e broquel. Existe um código muito poderoso para a gente entender aqui. Tá? O que significa essa verdade? Vamos entender aqui. O que é a verdade em mim e em você? Aqui que vai entrar o secreto. Amém? Essa live chama live do secreto, não é verdade? O secreto, ele anuncia para o reino espiritual quem eu sou. Entendam. Aquilo que eu sou na frente das pessoas, aquilo que eu sou na frente do meu irmão, aquilo que eu sou, você que vê sempre a live do secreto, já cansou do Wesley falar isso, não é verdade? Mas como diz o Luiz Hermínio, eu vou repetir sim, quem não quiser ouvir não ouve, porque o aprender vem pelo repetir, né? Então eu vou repetir bastante para vocês isso, até a gente entender, tá bom? Aquilo que eu mostro para os meus irmãos no público não quer dizer que é aquele que eu sou espiritualmente. Quem eu sou espiritualmente? Quem que Deus me considera espiritualmente? Quem que o inferno me considera espiritualmente? Aquele que eu mostro na frente de todo mundo? Porque aquele que eu mostro na frente das pessoas pode ser só uma máscara. Aquilo que eu faço quando ninguém está vendo é o que eu sou verdadeiramente. E quando esse texto está falando assim, ó, a sua verdade é escudo e broquel. Aquele que anda na verdade. Né? Todos são filhos de Deus? É uma mentira, não são todos filhos de Deus. Porque para você ser filho tem um código, não é verdade? Eu não vou nem entrar nisso agora, tá? Mas o que um pai e uma mãe faz com um filho que só dá desgosto, desonra, não obedece, não faz nada do que o pai e a mãe falam e vive essa vida? Como fica o coração do pai e da mãe? Quebrado, não fica? Pois é. Entendam isso. Para você permanecer debaixo das asas do Senhor, você precisa ter a mesma verdade em você que há no eterno. E você é considerado aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E aí, a gente fala do secreto, que é Mateus 6:6. Né? A nossa intimidade com o Senhor mostra quem nós somos.
né? Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu vou fazer um parênteses aqui nessa live. Como é que o reino espiritual me conhece? De duas formas. Como eu me comporto no secreto. Quando eu falo secreto, é quando ninguém está vendo. E como eu me comporto na oferta. Entenda isso. Quem tem acompanhado as lives do secreto sabe que eu tenho falado isso. Eu coloco para fora o que está no meu coração quando eu dizimo, oferto e primicio. O reino espiritual conhece quem eu sou. Se eu sou igual a Jesus na minha oferta. E o reino espiritual conhece quem eu sou. Quando eu tô sozinho, aquilo que eu vejo na internet, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou fazendo, o reino espiritual conhece quem eu sou. Tá entendendo? A verdade é escudo e broquel. Existe um texto em João 4 que fala assim, ó. Vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Todo mundo sabe o que é espírito. Por quê? Tem uma parte em mim que é espírito, certo? Deus é espírito, importa que ele seja adorado em espírito. Então, eu sou um espírito que tem uma alma e mora num corpo terreno, né? Mas adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que é a verdade? É aquilo que eu sou, quando ninguém está vendo. Aí, se eu for a mesma essência que ele, aí tem escudo. Agora vamos entender. O que é escudo? Né? Diz a palavra, Paulo, ele explica bem, né, que o nosso escudo ele vem através da fé. Por quê? Deus é espírito. Então eu preciso acreditar no sobrenatural, no invisível, porque nós não vemos o invisível naturalmente, né? Alguns têm visão aí, né? Mas outros têm que entender pela fé. Paulo fala que o escudo é da fé, escudo da fé, né? Habilitando a verdade, vivendo em obediência na verdade, eu habilito o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Hebreus 11, versículo 1. Eu acredito no reino espiritual, eu creio no reino espiritual, eu vejo a Deus pela fé, eu obedeço a Deus pela fé, eu congrego pela fé. O que está escrito na palavra, eu ando no caminho pela fé. A verdade é o quê? Escudo e broquel. Isso me faz permanecer debaixo das asas. A palavra fala aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Entendam uma coisa, queridos. Acabou um seminário, passei por cura. Deus acabou de me dar uma grande vitória ou um livramento, né? O que eu tenho que fazer? Eu posso dizer por mim, tá? Todas as vezes que eu me permaneci lendo a palavra todos os dias e me alimentando, eu mantive meses firme. É só eu parar de ler a palavra e clamar a revelação do Senhor, eu começo as quedas emocionais e até pecado. Eu lembro que no começo, né, da minha conversão, eu tinha muita sede de ler a palavra. E havia uma revelação muito forte em mim que quanto eu mais lesse a palavra, mais firme eu ficaria. Então eu lia mais a palavra, porque eu tinha medo de cair. Eu tinha tanto temor, eu lia muito, 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 muito. E quanto mais eu lia, mais eu aprendia. E aquilo me fazia ficar firme. Vocês estão entendendo? Entendam aqui uma coisa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho lidado com pessoas esses dias, né? Eu não vou citar nomes aqui, tá? Mas pessoas que muitas vezes são altamente evangelizadas, mas ficam flertando com o espírito de desistência, depressão, tristeza.
quando a gente vai ver, sabe o que que é? Falta de fé. A fé precisa ter um terreno aonde você rega todos os dias. A gente vai ter que falar de alimento, né? Você precisa alimentar a sua fé todos os dias. Você quer ficar ou permanecer debaixo das asas do Senhor? Esse é um lugar sobrenatural. Não dá para ficar nesse lugar com os olhos naturais, com uma fé natural. A única forma de você permanecer debaixo das asas do Senhor protegido, sabe daquele jeito? Pode cair 1000 um lá, 10.000 do outro e você não será atingido, que é esse lugar, é tendo uma fé inabalável. A irmã está falando, fé é movimento. Exatamente. Eu diria que assim, quanto mais eu uso minha fé, mais eu tenho que edificar ela. E existe um combate direto com a fé. Satanás, ele vem tentar dar porrada exatamente nas bases da minha fé. Colocando situações. Se você só viver de testemunhos do passado, de situações do passado, no sentido de conhecer um Deus que fez, um Deus que levantou, né? Estava ministrando o irmãozinho pastor outro dia, ele estava desgostoso da vida, estava, eu quero entregar tudo, não aguento mais, não tenho mais perspectiva de vida. E ele começou a me contar, de 4 meses para trás, tudo que Deus fez. Eu falei, meu Deus do céu, meu irmão, por que você não lembrou tudo? Olha só, você está falando da sua vida financeira, mas olha só como Deus não deixou faltar nada para você. Olha só o sobrenatural. Gente, eram coisas sobrenaturais. Um negócio assim absurdo da pessoa, do dono do apartamento dele, dar 18 meses sem precisar pagar nada para ele se levantar. Sabe? Nesse nível assim. E a pessoa estava abalada com a fé. Ou seja, claramente ali, Satanás estava batendo nos pilares da fé daquele irmão. Ele não conseguia nem lembrar do passado. E aí eu digo para você, não adianta você ter um passado de fé. A fé se renova a cada manhã. E a palavra fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos os dias você precisa edificar a sua fé. Não tem jeito. O escudo que o Senhor te dá é a edificação da sua fé. Ele fala assim, ó, escudo e broquel. Sabe qual que é escudo e broquel? Escudo é aquele grandão que pega o corpo inteiro. Broquel é o pequenininho. Né? Tem um salmo, se eu não me engano, o Salmo 5, fala que o Senhor nos dá os escudos grandes e pequenos. Né? Os pequenos é mais para a espada que vem direto. Né? O escudo grandão é aquele que protege das setas, das flechas, né? Satanás ficou o dia inteiro lançando flechada na nossa cabeça, que são situações, pensamentos que não são nossos e muitas vezes causam desistência, tristeza, amargura, né? Faz a gente enxergar o nosso irmão como não deve, aí vem a ofensa, né? Satanás usa outras pessoas para nos ofender. Sabe como que se defende disso? O escudo. Entendam, se nós não fundamentarmos a nossa fé, a gente cai. Né? Tem uma outra dica que para fundamentar a nossa fé, a gente tem que falar em línguas, tá? Tá lá em Judas 20, né? Edificai a vossa santíssima fé orando no Espírito. Né? Eu já falei várias vezes sobre isso. Então, se você não fala em línguas constantemente, eu sugiro, passe tempos orando em línguas para edificar a sua fé. Leia a palavra, né? Agora é o seguinte. Eu não quero ficar muito tempo na live, não quero passar de 1h20, no máximo. Mais 20 minutos aqui a gente termina, tá bom? Eu quero orar com vocês também. Após um seminário, como que eu fico firme? Queridos, vamos entender como que funciona no reino espiritual. Tem pessoas que passam por libertação, passam por cura,
depois elas acabam caindo na mesma coisa, né? A palavra ela dá uma base assim, ó. O que precede a queda? Se você olhar em Provérbios 16, 18, está escrito assim, ó, que o que vem antes da queda é o orgulho. Então, o que nós precisamos combater diariamente pela fé? O nosso orgulho. Existe uma série que eu sugiro que vocês assistam, que eu fiz o ano passado, chamado A Beleza de Jesus. Tá no meu YouTube, tá? Vai lá, YouTube Wesley Rocha, Pastor Wesley Rocha. Aí você procura, são 12 vídeos. Se você entende que você precisa ouvir sobre isso. Mas a maioria das pessoas nunca vão entender que precisam tratar o orgulho. Por que não consegue entender? O orgulho, diz a palavra de Deus, que é a raiz de todos os outros pecados. Então, se eu tenho um pecado, ela nasceu no orgulho, que é a raiz de qualquer situação. Por que eu não enxergo o orgulho? Você enxerga a raiz de uma árvore. Você enxerga a árvore, geralmente ela é bonita, o tronco é frondosa, né? Tem seus galhos, suas folhas, flores ou frutos, mas você não enxerga a raiz. E é da raiz que vem os nutrientes, não é verdade? Por que nós não entendemos que somos orgulhosos? Porque a palavra diz que o orgulho é a raiz de toda árvore pecaminosa. Vocês estão entendendo? Logo, como eu não enxergo uma raiz, eu não sei que ela está lá. Mas ela está. Orgulho é uma coisa que ninguém enxerga. Entendam. Todos têm. Olha pro tio agora. A maturidade espiritual está em, mesmo eu não sabendo que tenho orgulho, eu vou combatê-lo porque eu sei que ele está lá. Nunca, ninguém vai conseguir se livrar do corpo do pecado antes de ter um corpo transformado na eternidade. A raiz do corpo do pecado se chama orgulho. Como eu fico firme? Combatendo o orgulho. Você quer combater o pecadinho que está te levando? Para de olhar para esse pecadinho, porque é só o fruto. A árvore, quando dá muito fruto, as pessoas pegam os mais bonitos e vão ficando os outros ficando podre. Fruto podre você tira. Aí na próxima estação nasce de novo. E vai ficar podre de novo. Não se combate pecadinho. Você quer ser maduro? Olha pro orgulho. Vocês entendem? Eu preciso fundamentar isso com vocês. Uma pessoa que é madura espiritualmente e conhece a palavra, ela toda vez que lê a palavra, ela vai se ver confrontada pelo Espírito de Deus em quebrar a estrutura de orgulho. E a estrutura de orgulho, ela tem muitas ramificações, né? Em cada um tem uma, um pouco maior. Alguns são extremamente arrogantes e orgulhosos, que é a parte mais fedida e mais vista do orgulho. Mas muitos têm justiça própria. Sabe qual que era o orgulho de Jó, que Deus quis tratar na porrada? Vocês viram a vida de Jó, como foi? O orgulho de Jó era da santidade. O orgulho de Jó era de ser tão santo que ele não entendia o que estava acontecendo. Ele só entendeu quando Deus colocou ele no redemoinho e começou a falar: Jó, olha a minha grandeza. Você não enxerga. Quando ele viu a grandeza de Deus, aí que ele foi entender o quão pequeno ele era e que ele não era tudo aquilo que ele achava que ele era. Aí quando ele se humilhou, aí Deus deu tudo de novo para ele. Sabe uma das ramificações do orgulho? Sabe, pessoas perfeccionistas, querem tudo perfeitinho. Presta atenção. O orgulho tá fedendo ali. Agora, eu não vou falar sobre orgulho aqui, porque daria 12 lives.
a beleza de Jesus. Assiste lá, queridos. Nossa, eu falo para mim mesmo, Wesley, tem que voltar lá e assistir os seus próprios vídeos da beleza de Jesus. Todos os dias eu tenho que confrontar aquilo que está dentro de mim. O capiroto mor caiu porque ele se orgulhou de quem ele era. Todos os códigos do orgulho estavam lá na comida, né, que Adão e Eva comeram. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Entrou em todo mundo, tá em todo mundo. O corpo do pecado se chama orgulho. E o orgulho precede a queda. Como eu combato o orgulho? De um jeito. A palavra é um espelho. Você já viram aquelas pessoas que têm bafo? Todo mundo em volta dela percebe que ela tem bafo, mas ela não percebe. Aí ela tem que ter o quê? Se ela fizer assim, ó. Nossa, tá fedendo. Uma pessoa que é muito feia, mas nunca ninguém avisou pra ela que ela é feia. Quando ela olhar no espelho, ela vai ver que ela é feia. Ela vai ter que se arrumar mais. Às vezes eu falo assim pra uma pessoa, seu cabelo tá todo zoado. Aí a pessoa vai no espelho, nossa, né? Tá meio... Aí no espelho ela se arruma. Então, eu tô dando aqui bem didaticamente pra você entender. O nosso espelho se chama Bíblia. Tem vários textos aqui que eu poderia citar, né? Tanto de Coríntios, né? 1 Coríntios também fala em Tiago, enfim, que a Bíblia é o nosso espelho. Mas você sabe o que tem lá, né? Vocês estão entendendo? Agora, não adianta só ler a palavra. Você vai precisar ler a palavra e pedir revelação do Espírito Santo. Porque até ateu, o diabo conhece a palavra. Eu estava contando um testemunho outro dia na aula de libertação. Uma vez eu ministrei uma pessoa que desceu um Exu nela. Eu não vou ficar falando, nem vou falar o nome do Exu aqui, que o povo depois vai querer procurar, né? Esse Exu trabalhava nos crentes, ele conhecia a Bíblia inteira em 18 idiomas. Ele veio se gabando, o demônio, que ele conhecia a Bíblia de cor, salteada em 18 idiomas. Ou seja, ele deve ter passado por todas aquelas nações, se fazendo de religioso, usando os crentes, né? O diabo conhece a Bíblia. Ateu conhece a Bíblia. Um monte de crente conhece a Bíblia. O negócio não é conhecer a Bíblia. É você conhecer a palavra e pedir que o escritor te revele o que ele quis dizer. Vocês entendem? Deixa eu fundamentar isso um pouco mais no fundo. Eu falo isso, as pessoas ficam até meio chateadas comigo, sem entender. Não que Jesus não foi capaz de mudar os discípulos. Mas, se a comida do conhecimento do bem e do mal fez uma podridão lá dentro da gente, só alguém lá dentro poderia mudar. E Jesus estava fora. O que eu estou querendo dizer com isso? Durante 3 anos, Jesus discipulou aqueles discípulos e eles foram incapazes de mudar. Eles o tempo inteiro, através do orgulho deles, só você vê lá, Mateus, Marcos e Lucas e João. Os discípulos estavam lutando um com os seus outros para saber quem seria o maior e o melhor. Jesus, quando o Senhor for, quem é que vai liderar? A mãe de João e Tiago chegou para Jesus. Quando o Senhor subiu ao céu, permita que um dos meus filhos sente à tua direita e outro à sua esquerda. Jesus diz, ô fulana, isso não compete a mim, compete ao meu pai. Eu não posso te dar isso. No dia da ceia, os bichinhos estavam brigando. Jesus, quem vai ser o maior? Aí, o ensino de Jesus para eles é, se você quiser ser o primeiro, seja o último. Aí ele deu aquela parábola. Se um dia você chegar num casamento e você sentar na primeira fileira, só que se essa fileira estava separada para pessoas de honra, a pessoa vai fazer você sair de lá e fazer você sentar para o último. Então todo mundo que quer ser o primeiro é humilhado. Mas a palavra fala assim, mas os últimos serão os primeiros. Jesus tentou o tempo inteiro ensinar aos discípulos o que era humildade.
Ele mostrou na essência dele. Ele largou a divindade, o reinado, o trono do universo para ser um nada. Vocês entendem? Mas os discípulos não entenderam nada. Quando foi que os discípulos entenderam? O dia, Jesus falou assim, ó, eu preciso ir para que venha o Consolador. E aí quando ele falou isso, logo no final, né, dos evangelhos, e ele testificará o pecado, a justiça e o juízo. Quando o Espírito Santo está dentro de mim, ele começa a mostrar para mim essas coisas. O que é pecado, o que é a justiça de Deus e o que é o juízo. O que é o juízo? O que acontece quando eu peco e se eu vou para a eternidade sem me arrepender. Aí o Espírito Santo mudou no Pentecostes os discípulos de dentro para fora. O que eu quero dizer isso? Quando eu leio a palavra e eu peço para o Espírito Santo me explicar, ele me muda de dentro para fora. Ele me mostra o que está dentro de mim. A coisa mais fedida que tem. Mais uma vez eu estou te falando. Você está caindo em um lugar que você não consegue levantar. Você não consegue falar para as pessoas, você não consegue confessar. Está sempre caindo naquela mesma situação. Então entenda uma coisa. É orgulho. Você precisa se livrar desse orgulho. Você entende? O orgulho é raiz, ninguém vê. Mas o Espírito Santo sabe. Jeremias escreveu, desesperadamente enganoso é o coração do homem. O Senhor sonda no profundo e no escondido do nosso coração. Ele sabe o que está lá. Ele mostra, viu? Se você pedir. Vocês entendem, gente? Para a gente começar a fechar aqui com chave de ouro. A palavra diz assim, ó. Que o Senhor resiste aos orgulhosos e soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe qual que é o... Se você quiser ficar fora de debaixo das asas do Senhor, não trate o seu orgulho. A maior característica do orgulhoso é enxergar pecado no outro. E uma incapacidade absurda de enxergar em si mesmo. Agora vê você. Você tem facilidade de enxergar pecado, demônio nos outros? Você consegue detectar muito fácil? Eu tenho dons. eu tenho um faro. Tenho um sexto sentido. Eu enxergo, eu farejo. Deixa eu te falar uma coisa. A maior característica de um soberbo, arrogante, orgulhoso é conseguir enxergar toda sorte de pecados nos outros. E a maior incapacidade de ver em si mesmo. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz assim, ó. Puf, por amor, derruba a pessoa. Se você é aquele que vive em quedas constantes e não levanta, sabe o que é? Orgulho. Deus vai te derrubar para você enxergar quem você é. Mas Deus dá graça aos humildes. Aí ele cobre. Não é você que vai debaixo das asas. Aqui está falando, e ele te cobrirá com as suas asas. Aí ele vai e cobre. Ele cobre o humilde. Vocês entendem? Essa live é para te mostrar quem é que estará debaixo das asas. Tem gente que vai ter que passar por uma temporada de arrependimento. Não é um dia pedir um perdão. Vai ter que ser uma temporada de arrependimento. Eu diria que a gente vai ter que passar por uma temporada de arrependimento até a volta de Jesus. Tem gente que fica meio injuriada às vezes de andar comigo, porque geralmente a primeira palavra que eu levo é arrependimento. Mas eu aprendi isso com a minha mãe espiritual, a doutora Neuza. Toda vez ela vinha com a mesma palavra simples, de humildade e arrependimento.
Eu confesso para vocês que eu ficava injuriado. Mas de novo, doutora, a gente quer mais feijoada. Ela nunca falava nada. Ela dava aquele sorrisinho dela. Ela fala, irmão, vamos aprender esse primeiro. Na batalha espiritual, você quer mexer com o demônio? Entenda uma coisa. Eu aprendi na marra. E todos os dias eu tenho que ficar sendo lembrado pelo Espírito Santo para não esquecer. Porque eu esqueço muito rápido. A única forma de eu permanecer sem levar as rabadas de Leviatã é me humilhando. Considerando os meus irmãos mais altos, mais inteligentes, mais capacitados que eu. Sem demagogia. Sem falsa humildade e sem orgulho de santidade. Os caras que mataram Jesus lá na cruz, sabe o que tinha neles? Orgulho de santidade. Conhecer demais a palavra é um perigo. Se você não pedir revelação para o escritor, quando eu digo escritor, quem escreveu a palavra foi o Espírito Santo, tá bom? Que inspirou os escritores, né? Todos os dias a gente precisa ir aos pés do Senhor e pedir, Senhor, me mostra qual raiz que eu preciso queimar hoje do orgulho. O dia que eu achar que eu não tenho orgulho, é o dia que eu tô mais cego. Amém? Pega isso, tá bom? Ai, ai. Ter uma vida de oração, uma vida de adoração, aliada com essa leitura da palavra, blinda a gente e mantém a gente na dimensão alta. Amém? Agora entenda uma coisa. A gente precisa conhecer bastante a palavra de Deus, tá bom? Essas dimensões de adoração, né, do secreto, elas são extremamente possíveis. Eu não sei se vocês viram, mas nós vamos ministrar seminários os próximos finais de semana, os próximos finais de semana. Esse final de semana agora tem um seminário de cura da alma, tá? O que nós ministramos no seminário de cura da alma? Existem muitas pessoas que precisam ser curadas, né? Da orfandade, da paternidade, pessoas que têm medo, pessoas que têm depressão ainda, tristeza crônica, né? Bipolaridade, vai em cima, na mesma hora que tá bom, tá ruim, né? Pessoas que têm ataques de suicídio, né? Chega uma hora quando quer desistir tudo, tem alguma coisa emocional que tem que entender ali, né? Então, acabando a live aqui, eu vou postar para... Se vocês quiserem esse seminário de cura da alma, que vai ter agora esse final de semana, online, para qualquer lugar do Brasil. Vai ser só online, tá bom? E no outro final de semana vai ter presencial adoração profética, ativação para habitar nesses lugares celestiais, amém? E ter da presença de Deus. Se você é músico, se você é de alguma forma adorador, é para você. Mas eu diria que é para qualquer pessoa da igreja, né? Porque é uma ativação da adoração no secreto, né? Ativar você entender e buscar e ter a presença de Deus, né? Destravar. Nem dá para ficar dando muito spoiler dos seminários, né? Amém? Eu vou colocar aqui no meu story, acabando a live aqui, eu vou colocar nos meus stories todas as informações, tá bom? É só você entrar lá no Simpla e ler o corpo do site lá, que tem todas as informações, valor, tá bom? Nesse final de semana, vai ser sexta-noite e sábado o dia inteiro, só online. Eu e o pastor Johnny, que é psicólogo, tá bom? Pastor psicólogo, tá bom? Nós vamos trazer o Cura da Alma, online. E no outro final de semana vai ser a adoração profética. E também vai começar o curso de libertadores, tá, gente? Primeira quarta-feira de
Maio vai ter online e vai ter presencial, tá? Quem fizer presencial terá alguns treinamentos presenciais, tá bom? Mas para quem é fora de São Paulo, vai ter aula online, tá bom? Vou colocar todos os ótimo online para quem mora longe. Isso mesmo, Alexandre, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tá, gente? Eu vou colocar os links lá. Eu vou deixar a live de hoje salva. Mostra essa live para pessoas, tá bom? Deus me falou fortemente de pessoas que estão desigrejadas e acham que tem Jesus e não precisam congregar. Tá fora da arca, viu? Mostra para alguma pessoa essa live, tá bom? De que pessoas que acham que podem viver desigrejadas, tá bom? Cura e libertação vai ter em maio, tá? Terceira semana de maio. Quinta, sexta e sábado. Acho que é 19 a 21. Presencial, tá bom? A última coisa que eu quero falar da live, do alimento, dessa, né, dessa situação de debaixo das suas asas. A gente precisa entender o seguinte. Tem dois dentro de você mesmo. Né? Como dizem Gálatas, tem o velho Wesley e o novo Wesley. Um vai lutar contra o outro, diz a palavra. Quem que vence? Lutar é porrada. Um fica batendo no outro. Quem vai ganhar? Quem tem mais alimento. Entenda uma coisa. Qual é o alimento que eu preciso? Porque as pessoas não falam. Eu vejo que você precisa comer. Queridos, não é só a palavra. 3 tipos de alimento. Anota aí. E um dia eu vou fazer uma live só para isso. Os alimentos espirituais, tá bom? Então vamos lá. Primeiro alimento espiritual, obviamente, que eu já falei, ler a palavra e pedir para o Espírito Santo te mostrar. Só que esse é o alimento, comida. Aí tem as vitaminas, tem a água que você precisa beber todos os dias, não é verdade? Uma alegoria aqui. Então entenda outra coisa. Jesus disse assim, ó. A verdadeira comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. Primeiro, ler a palavra. Segundo, obedecer. Quanto mais eu obedecer ao Senhor, mais forte eu fico. Mais fé eu tenho para obedecer a mais. Obedecer ao Senhor nessa terra é muito difícil. É difícil. É muito difícil. Não é legal obedecer ao Senhor porque vai completamente contrário. Sabe quando tá? Imagina um rio que tem uma correnteza fortíssima e eu tenho que nadar contra a correnteza. É obedecer ao Senhor nessa terra aqui. É nadar contra a correnteza. Mas como que eu ganho força para nadar contra a correnteza? Fazendo a vontade de Deus. Ler a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Obedecer. Jesus disse, a minha verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai. Quanto mais eu obedecer ao Senhor, mais força tenho para nadar contra a correnteza do mundo. E a terceira, ceia. Jesus disse, eis aqui a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Não dá para eu trazer todos os códigos da ceia aqui, mas entendam, coisas sobrenaturais acontecem no corpo, na alma, no espírito, na mente, no coração, nos sentimentos, nas emoções, quando eu tomo ceia. Não deixa para tomar ceia uma vez por mês, não. Se eu fosse você, eu tomava ceia sempre em família, dentro de casa. Você está se alimentando. Você quer ficar consciente. Você quer ficar constrangido todos os dias de que você é pecador, de que você é orgulhoso, de que você precisa se arrepender. Tome ceia. A ceia faz isso. A ceia tem um poder incrível de mostrar quem eu sou para mim mesmo. Porque acontece? Tem a minha parte caída, aí eu tomo o corpo de Jesus, que me mostra quem ele é. É o DNA de Jesus entrando em mim. Isso constantemente dentro de mim me mostra quem eu sou. E não tem como brigar com Jesus, né? Ele ganha. Vocês entendem? São as 3 dicas que eu dou. Leiam a palavra, entendam a vontade dele. Pratiquem a vontade dele. E tomem ceia. Amém? Será que ficou claro? Amém, queridos?
Então, eu deixo essa live aí para vocês. Indiquem para outras pessoas. Amém? Para permanecermos debaixo da graça do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor agora e abençoar os meus irmãos. Ah, Jesus, eu quero te pedir agora que a tua espada venha sobre nós, em nome de Jesus. Senhor, tua palavra fala que o Senhor nos cobriria com suas penas, debaixo das suas asas nós encontraríamos refúgio. E a sua verdade é escudo e broquel. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos livre de nós mesmos, papai. Das nossas convicções caídas. Em nome de Jesus, vem com tua espada. Em nome de Jesus. Porque, Jesus, nós entendemos nessa live que para habitar nas dimensões celestiais debaixo das suas asas, nós precisamos ser parecidos com o Senhor. Nós precisamos ser humildes. Em nome de Jesus, eu quero profetizar agora a tua unção sobre as nossas vidas, que nos constrange. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos dar arrependimento. Em nome de Jesus, que o Senhor venha mostrar a tua verdade. Pai, eu sei que há tempo ainda. Há tempo antes do Senhor voltar nessa terra, de nós termos a mesma vida no secreto, no público. Não termos diferença. Pai, hoje nós entendemos que aquilo que nós somos, quando ninguém está vendo, é aquilo que o Senhor nos considera. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre as nossas vidas, Pai, que nós vamos ter, cada um que está assistindo essa live, nós teremos, em nome de Jesus, a mesma vida que nós teremos, em nome de Jesus, uma profecia sobre a sua vida. A mesma vida no secreto, quando ninguém está vendo, é a vida que nós teremos no público. E nada, e ninguém vai ter nada contra nós. Em nome de Jesus. Nós pedimos agora que o Senhor nos dê domínio próprio, força, para permanecermos irrepreensíveis. Em nome de Jesus. Eu profetizo que essa live, ela vai para lugares aonde mesmo nós nem sabemos, porque o teu Santo Espírito vai levar, para as pessoas serem confrontadas, em nome de Jesus, com a palavra do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, queridos? E deixo o meu convite aqui, em nome de Jesus, para os seminários que vão acontecer nas próximas semanas, de cura da alma, seminário de adoração profética, amém? Vou colocar no meu story aqui para vocês verem, tá bom? Me dá 3 minutinhos acabando a live aqui que eu coloco lá. Beijo no coração, fiquem atentos que nas próximas terças-feiras, de terça, eu vou fazer live, né? Trazendo discipulado, tá bom? Eu vou fazer discipulado de terça-feira. Eu vou chamar outras pessoas para me ajudar. Amém? Discipulado. Você quer ficar firme no Senhor? Eu não consigo discipular todo mundo, gente. As pessoas ficam pedindo, por favor, me discipula, me ajuda. Então, em nome de Jesus, eu vou trazer palavras como essas toda terça-feira, tá bom? Em nome de Jesus. Seja abençoado. Beijo no coração de vocês e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.